Transforma Mútua Podcast. Olá! Você que é apaixonado pela engenharia, pela agronomia, pela geociência, ou você que tem interesse de saber como atuam esses profissionais, fique ligado. Estamos dando início a mais um Transforma Mútua Podcast. Um programa que conecta ideias, histórias e, claro, muita transformação. Aproveita para nos seguir nas redes sociais, para seguir a Mútua nas redes sociais. Também ativa o sininho para não perder nenhum programa e compartilha o nosso conteúdo. O entrevistado de hoje é o engenheiro cartógrafo, também formado em geografia e também suboficial da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica, né? Isso. Que atua aí há quase 40 anos, 37 anos. 37, quase 4 décadas, né? Atuando na área de engenharia cartográfica, né? Então, engenheiro Antônio Viterbo. O senhor iniciou sua carreira como sargento cartógrafo. Uhum. O que lhe motivou e como foi o processo de formação? Como você disse mesmo, foi um processo, né? Tudo começou quando no ensino médio, no Rio de Janeiro, na década de 80, quando você termina o ensino fundamental, naquela época era o ginásio, aí você tem que tentar ver os seus horizontes. No Rio de Janeiro tinha muita onda de escola técnica. Era tudo escola técnica. Tinha o Cefet, tinha o Ferreira Viana, tinha a ENSE. Aí cheguei na minha época, eu falei, vou fazer o seguinte, vou fazer concurso para todo mundo, né? Que der, deu. Aí fiz o concurso e passei para os 3. Aí passei para os 3, o que eu vou escolher para fazer? Aí a questão geográfica, não da matéria, mas da questão geográfica, pesou. A ENSE era na minha rua, onde eu morava. Eu falei, porra, não tem... Posso chegar, só 30 segundos sair de casa, 30 segundos eu tô na ENSE, pô. Então, ENSE. Entrou na ENSE, a ENSE é uma escola técnica, 3 anos, o primeiro ano é básico, todo mundo igual. Aí no final do primeiro ano, pelas suas notas, você escolhia as carreiras. Eram 3 carreiras possíveis. Processamento de dados, que era a top da época, mas em 82, fala em computador em 82, era a sumidade. Então, era processamento de dados, cartografia e estatística. Estatística era a vala comum, ou seja, você não era bom num, não era bom no outro, não tinha nota boa, tu ia para estatística. Então, minha nota não foi tão suficiente para ir para um processamento de dados, que era o que eu queria. Sobrou cartografia, eu falei, entre cartografia e estatística, cartografia. Vamos ver o que é isso, porque eu não sabia nem o que era cartografia ainda, só aquelas de mapinhas de colégio, de primários, fundamental. Fomos para cartografia, me formei cartógrafo. Aí vou fazer o quê? Engenharia cartográfica, porque era sequência. Fiz vestibular para a UERJ, engenharia cartográfica, 50 vagas. Naquela época eu não fiz cursinho, não fiz nada, fui na cara e coragem. 50 vagas, passei em 48º, cartografia. Com 3 anos de cartografia, já estagiando, eu estava estagiando até do Nordeste até. Tem a Codevasp, tinha o Denox e tinha o DNOS. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Que o Collor faleceu. Sim. Aí eu consegui um estágio no DNOS, logo rápido mesmo. Eu entrei na Aeronáutica em 88, eu consegui esse estágio em 86. Eu fiquei até 88 estagiando no DNOS. Aí apareceu essa situação, aí eu também tinha os contatos na Cachoeira Paulista no INPE, para entrar no INPE. Tá tudo certo para entrar pro INPE. Que tá tudo certo, mas eu vou fazer essa prova da Aeronáutica aqui. Porque a Aeronáutica criou uma situação de que a Escola de Especiais da Aeronáutica sozinha não estava dando conta de suprir todas as necessidades técnicas da Aeronáutica. Então ela criou um grupo, em 82, ela criou um novo tipo de sargento chamado VTE, Voluntário Técnico Especial. O cidadão já entrava com curso técnico formado fora e fazia uma adaptação ao militarismo. Hoje em dia também existe, só que hoje o nome é EAGS. Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento. Então, naquela época era VTE, Voluntário Técnico Especial. Fiz a prova, 50 candidatos, 6 vagas, passei em terceiro.
Aí chamaram 13 para fazer todas as provas, porque tem questões de física, não podia ser eliminado. Não fui eliminado, passei em terceiro, continuei em terceiro e fiz os 4 meses de estágio na Ilha do Governador, a parte militar, 2 meses no Instituto de Cartografia Aeronáutica como estágio na área técnica. Em 30 de novembro de 1988, fui graduado terceiro sargento. Então a escolha foi óbvia. Eu já era técnico em cartografia, tinha essa vaga para sargento cartógrafo, fui direcionado a isso e fiz. Durante toda a sua missão, sua trajetória, aliás, o senhor atuou em várias missões na área de topografia e também de fiscalização de aeródromos. Exatamente. Quais foram os principais aprendizados na área técnica e operacional? Só voltando um pouco antes, quando me formei na ENSE, eu ganhei o CREA, tá? CREA, eu tinha o técnico, era CREA de técnico de geodésia e cartografia nível médio. Então já comecei minha vida no CREA também, em 84. Final de 84, quando eu recebi o diploma, entrei com um pedido no registro junto ao CREA e consegui o meu CREA no Rio de Janeiro naquela data. Então no sistema você já está desde 84. Desde 84 vai fazer 41 anos no 41. Sistema CREA. Mais de 4 décadas. Bom, aí qual foi a pergunta que acabou passando? Sobre a topografia, as missões de topografia, tá. Então, fiscalização de aeródromos. Como em 85 eu entrei para engenharia, eu já tinha 3 anos de engenharia quando eu entrei para aeronáutica. Então, aí eu comecei, como era cartógrafo, a lotação única possível naquela época era o Instituto de Cartografia Aeronáutica, que tinha como base fazer as cartas de navegação do Brasil todo para todas as aeronaves. Voo visual, voo IFR. Então, até hoje é o Instituto de Cartografia que faz essas cartas. Então, eu trabalhei nele até o ano de 94, abril de 94. O que aconteceu? Em 92, o famigerado presidente Collor, ele botou o Brasil numa situação tão delicada financeiramente, que o dinheiro que eu recebia como terceiro sargento... Confiscou a poupança do povo. E a economia toda brasileira começou a ficar complicada. Sim. Então, financeiramente, como terceiro sargento, não estava conseguindo me sustentar no Rio de Janeiro. Falei, não, tem que dar um jeito de sair. Minha primeira esposa, Cristina, ela tinha famílias em Lagarto e Aracaju. Acho que, vamos tentar Aracaju. Então, sua esposa é lagartense, não. Sergipe. A atual é sergipana. Tá. A outra, a Cristina, era carioca, mas a família toda era sergipana. Aí, forçamos a barra, ela foi em 92, ela foi com a minha filha. Minha filha tinha 3 anos de idade, acho que 4 anos. Foi para Lagarto. Teve o apoio da família dela, montaram uma casa para ela e tal. E ela conseguiu um cargo de comissão de confiança na prefeitura com o Zezé Rocha. Zezé Rocha. O Zezé Rocha era o prefeito. Dono do Fumo Rocha. Fumo Rocha. Aí o Zezé Rocha empregou ela e ela seguiu carreira dentro da prefeitura. E eu tentando aqui, de qualquer jeito, um jeito de ser transferido. Já como terceiro sargento. Terceiro sargento e cartógrafo. Aí chegaram à conclusão que eu não tinha possibilidade porque eu era cartógrafo. E cartógrafo só tinha do Rio, não tinha como você ser transferido, sair do Rio de Janeiro. Tu vai servir aonde? Você só tem aqui para servir. Entendi. Aí um coronel muito amigo, vamos tentar ver o que pode ser. O que tem lá em Aracaju? Tem o Sindacta e tem o DAC. O DAC é mais simples, que você só precisa fazer uma prova de inglês e se passar essa prova de inglês você muda. Aí fizeram o curso, fez tudo e tal, consegui a mudança de especialidade. Aí eu entrei pro sistema, como hoje naquela época chamava sistema. DAC, Departamento de Aviação Civil. Hoje é a ANAC. Entrei para o DAC. Aí fui transferido para Aracaju e fui ser chefe da Seção de Aviação Civil de Aracaju. Isso é para citar o que você falou em topografia e aeródromos. Sim. Então, DAC, aeródromos. Sim. E topografia era o ICA, Instituto de Cartografia Aeronáutica. Então, no ICA, antes de mudar a especialidade, nós que era da área de cartografia e outros sargentos técnicos afins, servimos de apoio para as equipes de levantamento do ICA em aeródromos no Brasil inteiro. Para que servem essas equipes? Exemplo, você vai ter um pouso IFR, que é um instrumento no aeroporto. Aquele instrumento lá que faz o
o BIP, o radar para o aeronave se aproximar, ele tem que ser calibrado. Biruta, se chama Biruta. Não, Biruta não, é o... Na época era os ILS, os ALS, o VOR e os EDBs. É o que faz o avião... Dá o sinal do equipamento do avião, ele poder fazer a orientação, a radial e se aproximar. Certo. Tem que ser calibrado. Quem faz o calibramento são duas unidades da aeronáutica. O ICA, a parte terrena, que fazer a parte de topografia, fazer coordenadas, ver altitude, ver direcionamento, e o GEV, que pegava o avião e fazia esse voo. Então, nós, que não éramos topógrafos diretos, servimos de auxiliares dessa equipe. E era uma média de 3 a 4 missões dessa por ano, nos 5 anos que eu fiquei no ICA. E, quando eu passei para o sistema, aí a gente fazia visitas em aeródromos para dar apoio à fiscalização da ANAC, ou seja, fazer aquela parte que hoje é feita pelo... Qual é o nome desse PROCON, que faz atendimento ao passageiro, ao cliente, ao usuário. Então a gente fazia essa parte. A gente fazia intermediação entre a demanda do passageiro e a empresa aérea, para evitar que houvesse as vias de fato, que seriam as reclamações, processos e tal. Sim. E nós tínhamos um sucesso na época de em torno de 90%. 90% dos casos a gente conseguia fazer um acordo entre eles sem ter que ir para a justiça, sem ter que haver um processo e tal. Então isso foi de 94 até 2006, minha vida nessa parte de um bom período, né? Foi um bom período. Então, contato com infraero, contato com empresas particulares. Hoje, dentro das Forças Armadas, engenheiro, tem muitos profissionais cartográficos? Tem, né? Tem. O ICA tem uma gama, tem vários engenheiros cartógrafos, que até faz sentido, Instituto de Cartografia Aeronáutica. Tem que ter o engenheiro cartógrafo, que os oficiais que ficam lá, que vai de aspirante a coronel. Pode até haver um brigadeiro, mas até hoje eu desconheço. Então hoje em todo o Brasil, as Forças Armadas, onde tem aeronáutica, tem um engenheiro cartógrafo ali. Só no ICA. Só no ICA. No Instituto de Cartografia Aeronáutica. Certo. Fora dali, você vai ter sargentos cartógrafos e suboficiais cartógrafos no ICA e também nos Sindactas, na seção de aeródromos dos Sindactas. Isso pode ocorrer. A cartografia militar, ela é ampla, não é só aeronáutica. Sim. Na aeronáutica nós temos o ICA, que é o Instituto de Cartografia Aeronáutica, que é responsável. No Exército nós temos a DSG, que é, não sei se é departamento, divisão de serviço geográfico. Lá são cinco divisões, que até na minha época que eu conheci eram 5 divisões, que cuidavam de toda a cartografia de todo o Brasil. E a cartografia militar, basicamente do Exército, é a mais pesada. Porque você precisa ter o Brasil todo mapeado topograficamente para o próprio Exército no Brasil poder agir. Se tiver que defender o Brasil, tem que defender o Brasil, ele tem que conhecer o Brasil todo para poder se defender. E na Marinha é a DHN, que é a Diretoria de Geografia e Navegação, que cuida da parte de mar. E como é que se aplica a engenharia cartográfica, engenheiro, nas obras de infraestrutura no Brasil? Em tudo. É? Não existe obra de infraestrutura sem ter cartografia. Sim. Pode até não saber que é cartografia, mas é cartografia. Não existe uma obra de engenharia civil que não tenha topografia. Se tem topografia, já tem a cartografia envolvida. Então, obras hidrelétricas, é inconcebível você pensar fazer uma hidrelétrica, uma barragem, sem ter cartografia. Você tem que ter um mapeamento preciso para saber até a linha de nível de água que vai ser, você ter a noção do encaixe de toda aquela estrutura de concreto onde ela vai encaixar, tudo, até medicina tem cartografia. Nossa. Quando você vai fazer uma operação plástica, você faz um mapeamento da face da pessoa. Aquilo é a cartografia. A foto, seria aerofotogrametria, mas é fotogrametria. Apenas fotogrametria, ou seja, da parte, tudo que envolve. A cartografia existe. A cartografia convive com o homem desde o surgimento do próprio homem como comunidade. Quando o homem da caverna, 20, 30, 40 mil anos atrás, desenhava nas paredes o bichinho que ele ia caçar, eles caçando, onde que estava o rio ali, já era cartografia. Só que não é na dimensão de hoje, mas já era cartografia. Então, e como é que a cartografia ela contribui para a segurança e eficiência na implantação de aeródromos e outras estruturas aeroportuárias
Sim. no Brasil. Como eu já te disse, a cartografia é a base de qualquer da engenharia, até para a engenharia civil só anda com a cartografia. Certo. Então, quando você vai fazer um aeródromo, você tem que fazer cortes, aterros, você fazer o cálculo de movimentação de terra, quanto você vai gastar de material, você tem que ter a gente chama de primitivo, Sim. quer dizer, um mapeamento primitivo, antes de começar tudo, para o engenheiro civil, em cima daquela base, ele projetar. Ele vai projetar os cortes, aterros, os quantitativos e vai poder fazer as dimensões do trabalho. Em outras situações, a própria orientação navegação aérea. Não existe navegação aérea sem cartografia. Todo mundo, qualquer pessoa no Brasil hoje, qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, usa cartografia. Quando ele está no GPS. O GPS é a cartografia. Uhum. Então, a navegação hoje em dia aérea é muito baseada em GPS. Principalmente a não comercial, ou seja, os aviões da aviação geral, o cara se orienta, ele põe lá no GPS o curso que ele vai e tal. Se o aeródromo não tiver plotado corretamente, cartograficamente plotado, ele vai chegar lá, cadê o aeródromo? Não está aqui, e aí? É um risco a navegação aérea. Então, é questão de edifício. Você precisa ter uma boa cartografia. Se você constrói um edifício aqui, saber se aquele edifício está rompendo alguma superfície do plano básico de proteção daquele aeródromo. Ah, subiu 3 metros, mas 3 metros já está ferindo. Um avião pode chegar e bater naquele prédio. Sim. Então, várias situações. Teve até um caso aqui em Brasília, da Brookfield, não sei se ficou Chama sabendo. espaço aéreo, né? Espaço aéreo. Daqui da Brookfield, há uns 10, 15 anos atrás, em Samambaia, eles tinham feito um prédio, e esse prédio está 4 andares acima do limite. Eles estavam interferindo na navegação aérea da aproximação do aeroporto de Brasília. Aí o caso chegou até Brasília para ver se tinha algum jeito. Falou, de jeito tem. Vai ter que mudar toda a configuração do espaço aéreo de Brasília. Vão querer fazer isso? Não. Aí você vai ser inviável. Aí foi a Procuradoria-Geral e mandou derrubar. E foi derrubado 4 andares daquele edifício. Para proteger o coisa. Quem plotou isso? A cartografia. Se não fosse a cartografia, não saberia ser essa situação. Quais são os principais desafios dos engenheiros cartógrafos que trabalham em levantamento de topografia? Rapaz, hoje em dia, eu acho que é até de toda a engenharia, a tecnologia. Né? A tecnologia está chegando a um ponto de você ter equipamentos de estações total, que chama estação total, você coloca a estação aqui, liga, ela faz um escaneamento da área, ela mesmo sozinha, ela se orienta com os 25 satélites que estão no espaço, ela se triangula, ela acha as suas coordenadas, a sua altitude e faz já mapeamento, mapeia tudo. Nossa. Aí chega tudo só. Chega tudo pronto. Chega... E antigamente, como é que vocês faziam? Antigamente era... Como é que vocês faziam? E era preciso, eu achava interessante isso. Existia um livrinho que chamava Efemérides Astronômicas. Sim. Então o cidadão pegava aquele livrinho, pegava um aparelho da Wild chamado T3 ou T4. O T4 pesava 150 quilos. Quer dizer, não dava pra... O T3 já pesava uns 40. Então você fazia astronomia de campo. Para você ter as coordenadas daquele ponto. Você está lá no meio da Amazônia. Como é que tu vai saber a coordenada que você está? Não tem. Naquela época, década de 60, não tinha como fazer. Aí você abria uma clareira, botava lá e estrela. Aí você tinha a altura da estrela, passava no dia, tinha lá tal. Qual era a estrela? Qual era o ponto? 90% era o Sol. Certo. Ele mirava no Sol mas o Sol não daria uma precisão muito boa porque ele é muito grande. Certo. Então, e aí escolhiam. Eu não cheguei a fazer isso. Porque tem muita gente que se orienta pela estrela d'alva, existe alguma estrela que vocês... Isso é mais antigo ainda, a estrela do norte, o sextante para se orientar, saber a latitude que está. Sim. Então isso aí era nas navegações, isso também era isso, mas era uma precisão menos precisa. Um T3, um T4 te dá precisão de segundo, de décimo de segundo na sua coordenada. Você olha aquela coisa, quer usar analógica, mira numa estrela e num livrinho você consegue tirar suas coordenadas, latitude, longitude, grau, minuto, segundo e décimo de segundo da posição que você está. Aí era uma tecnologia, só que óbvio que é inviável, né? Você carregar aquele material pesado tudo para fazer esse tipo de levantamento. Hoje em dia, a tecnologia faz tudo. Você tem satélite para fazer isso. Então o satélite dá precisão de milímetro. Tem satélite que dá fotografia de Exatamente. De onde você está.
você consegue ver, identificar as coisas. Então, Você teve também uma experiência na área de engenharia civil, né? Você cursou a faculdade de engenharia. 4 anos na... 4 anos. O que é que isso contribui para a tudo, né? topografia? Então, quando você tem uma visão maior de... Engenharia, ela... Eu vou até estender também. Você também é formado em geografia. E a geografia com a topografia, ela se briga. conecta, né? É uma briga. Mas existe uma conexão ali. Como é que Sim, você... existe a conexão, mas é uma briga, né? aham. Que a tendência do engenheiro é destruir para construir. Sim, sim. E a tendência do geógrafo é preservar para não destruir. Para não destruir. Aí fica aquela ambiguidade, aquela briga Sim. entre os dois cursos. Mas, então, o espaço geográfico, ele temos que entender que o espaço geográfico hoje em dia é antrópico. O homem interferiu em tudo. Então, existe a presença do homem em quase tudo no planeta. Então, você não tem como você tirar a presença do homem. Não tem. Você tem que criar meios de... Eu também tenho MBA em gestão ambiental. Então, você tem que criar meios de um meio ambiente. Essa conviver. informação você não havia me dito. Tinha esquecido. Você quer achar meios que facilitem a convivência entre o homem e a natureza. Você criar conceitos estruturais de engenharia autossustentáveis, que você deprede menos o meio ambiente, que interfira menos no meio ambiente. E isso está sendo feito. A sociedade chega a um ponto de consciência que ele faz esse tipo de trabalho de preservação, construir preservando. Mas mesmo assim ainda existe muita depredação do meio ambiente. Quando você faz uma hidrelétrica, nossa senhora, é um impacto no meio ambiente incrível. Né? Engenheiro, sinta-se à vontade para você colocar aquilo que você acha necessário, que não foi abordado até agora, que você acha que é preciso colocar no nosso podcast. Sinta-se à vontade. Não, penso que a engenharia, nós que somos da área de engenharia são várias áreas, são mais de 20, 30 tipos de engenharia, se você olhar, que tem engenharia de tudo que é jeito, de tudo que é forma. Então, nós que somos mais da área da engenharia civil, temos que entender que nós não somos melhores que ninguém. Nós temos que aproveitar que cada engenharia pode contribuir no seu projeto. Por que eu vou chamar o cartógrafo? Não, o engenheiro cartógrafo não precisa trabalhar nesse projeto, não, eu mesmo resolvo. Uma dessas e outras, que na década de 70, a rodovia Belém-Brasília, um foi para um canto, outro foi para o outro. Esqueceram de colocar a curvatura da Terra no X da questão. Então, coisas que outras áreas que estão mais ligadas percebem. Eu vejo tantas obras de área de engenharia, muitos aeroportos que eu cheguei a analisar o projeto, que foram colocados numa área que não houve um trabalho anterior de cartografia. O cara botou ali, achou que dava. Só que você botou ali um custo de cortes e aterros que torna a obra inviável. Se você tivesse planejado antes, com um profissional correto, uma interação correta entre as áreas, engenharia civil com engenharia cartográfica, a coisa seria melhor. Então, o que eu acho que deve ser visto pelos nossos engenheiros civis que estão se formando agora, como meu filho está se formando esse ano. Então, Qual é o nome do seu filho? É mesmo que o meu, Antônio Viterbo Pereira Júnior. Está se formando pelo IESB, ele está no 9º período de engenharia civil, se forma no final do ano e vai entrar para a família CREA. Um futuro profissional do sistema. E ele já está consciente, porque eu já dou algumas missões para ele trabalhar na área de engenharia com cartografia. Então ele está mais vivido nessa área. É bom porque pega a experiência também do pai, já serve ali. O único bem que eu estou te dando é o meu nome, porque eu sou conhecido nessa parte de aeródromos, então todo mundo vai procurar ele. Então, essa interação, a interação entre os engenheiros e outras áreas, a interação entre engenheiros e geógrafos. Você vai fazer uma obra de grande vulto numa área protegida, vai fazer uma obra de grande vulto na Amazônia, a floresta amazônica, por exemplo, tem que ter envolvimento de várias áreas, vários conceitos têm que ser colocados. Não basta você, eu sou o engenheiro, eu que vou colocar e eu que tenho que ir para a palavra final. Não é bem assim. Então, tem que haver essa interação, porque o que é engenharia em si? A engenharia é conseguir um meio para chegar num fim onde tudo é otimizado. Você tem os menores custos, com menor custo, com a maior rapidez e melhor qualidade. Então, tudo isso
a interação. Pois bem, engenheiro, engenheiro Antônio Viterbo, gostaria de lhe agradecer por essa entrevista, muito importante para o programa Transforma Mútua Podcast. Quando você tiver algo que possa contribuir com o programa, também pode nos mandar sugestão. Queria pedir a todos que siga a Mútua nas redes sociais, que vá lá e ative o sininho para você acompanhar todos os programas. E também, por gentileza, compartilha este nosso conteúdo. Um grande abraço a todos. Estamos encerrando mais um Transforma Mútua Podcast. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e na paz.